não tem como, de fato, né, você entender o símbolo, né, principalmente, né, nessa questão de narrativa, cultura e etc., sem perpassar por um fermental astrológico. Né? Porque é ali que os símbolos estão depurados, talvez. Né? Em um estado, se não muito puro, muito saturado e enriquecido. Né? A riqueza de símbolos é tão grande, né? De significados daqueles símbolos astrológicos, que, nossa, isso ajuda para quem quer entender a arte, cultura, ou contar uma história. Isso é uma espécie de tesouro. Né? Não à toa você vê, até nas pessoas que a gente menos suspeita, tem um simbolismo astrológico muito forte ali. Talvez a primeira obra que tenha grande simbolismo astrológico que eu me deparei, e que a nossa geração se deparou, dos milênios, geração X também, né? Que a gente não tinha consciência no princípio que tinha grande simbolismo astrológico, o próprio Harry Potter, né, por exemplo. A princípio eu não notava, depois eu fui descobrindo que, Sim. olha, né, e não só astrológico, mas tradicional como um todo. Né? E não à toa ela consegue contar uma história muito rica, né? Isso a gente tem que conceder à autora. O Harry Potter, assim, eu sou fã de Harry Potter, gosto muito, né? Sempre gostei. E por gostar muito de Harry Potter, ser fã, eu digo, dava para a história ser melhor. Toda vez que eu leio os livros, eu fico com vontade de reescrever. Pô, dava para ficar bem mais interessante, né? É que nem Star Wars. Eu adoro Star Wars, aí eu vejo os filmes, dava para ser bem melhor isso aí, mas tudo bem. Em termos de simbolismo, Harry Potter, por incrível que pareça, o Harry Potter, né, tem tudo aquilo que uma pessoa precisa para ter uma cosmovisão tradicional. Isso não. O que é que avacalha o Harry Potter? É porque a J.K. Rowling ela quis criar um livro que é uma longa metáfora, né, para o sistema de classes inglês, né? O que, assim, isso aí é uma coisa que é um problema que os Simpsons também têm. Isso acaba tirando a verossimilhança da história em muitos pontos e acaba criando isso aí uma narrativa, um conjunto de consequências contrafactual que é muito ruim. Por exemplo, as discussões entre os magos, as divergências, você esperaria o quê? Que giram em torno do capeta, né? Discussões gnósticas, de ordem superior, né? Mas não, giram em torno de uma questão muito bizarra. Se magos, qual é a pureza de sangue que o mago tem que ter? Né? Qual é a pureza de sangue que o mago tem que ter? Salve, Aline. Prazer ter. Obrigado, Ivaninho. Obrigado, Patrick. Salve, Natan. Boa noite, muito obrigado. Olha, então, pureza de sangue que o mago tem que ter. Vocês não acham isso um negócio ridículo, assim, ter tanta divergência? A J.K. Rowling ela fica muito presa à burocracia inglesa. Mas é engraçado como obra britânica normalmente tende a isso, né? A se prender à burocracia. Tanto por isso que eu botei lá no Mangekyou no. É uma obra que tem um teor aristocrático, porque são aristocracias lutando entre si. Você vê até os Weasley, eles têm um ar aristocrático, são uma família tradicional. Né? Não. Mas é contaminado por esse teor burocrático, né? E aí acaba contaminando um pouco a obra. O Chesterton não tem isso e o Tolkien muito menos. O Tolkien está no nível mimético super lendário, tanto que muita gente não compreende. Né? Mas é uma pena. Assim, a gente sabe que tem escola de bruxo no Brasil. Seria muito interessante essas discussões burocráticas da magia no Brasil, né? Como é o universo de Harry Potter brasileiro. Ia funcionar bem essas questões burocráticas. Com certeza ia ter um bruxo das trevas no Maranhão, em Brasília, sabe? Ia ter.
sabe? Aqueles túneis de Brasília ali, em Não ia Varginha. funcionar porque eles iam comprar os diretores todos, né? Fazer uma espécie de esquema, né? E aí ia comprar os diretores, né? Ia dar um problema muito sério, né? Aqui no Brasil. Né? Mas tem, né? Tem mesmo, tem uma escola brasileira, né? É verdade. Uhum. Fica no Amazonas, eu acho, não é? É meio que Eldorado, é a lenda de Eldorado. Não, você vê, a J.K. Rowling, ela é tão... o quanto que dá para elogiá-la, dá para criticar. Ela é tão cabeçuda que ela foi tentar expandir o universo. Ela não consegue expandir a lore. Você pega os 3 novos filmes aí de Animais Fantásticos. Não tem nada de animal fantástico naquilo ali. Os filmes de Animais Fantásticos, aí virou história do Dumbledore, mas também não consegue ser uma boa história do Dumbledore. Os filmes são ruins, não expande, é uma frescura aquilo ali, sabe? É uma pena. Pô, o filme tem uma produção visual interessante, uns recursos visuais bem legais, mas fica por isso. Ela não consegue expandir lore. Ó, eu estava até conversando com um amigo recentemente sobre isso. Veja só o que Tolkien fez. Tolkien, ele fez um projeto para expandir Senhor dos Anéis, que é a história depois dos 3 livros. Tem os 3 livros, ele pensou em escrever a continuação, que ia ser com o filho de Aragorn. E ele desistiu. Por quê? Porque a história seria assim. Minas Tirith ia ser consumida por um culto em veneração a Sauron, mesmo depois de Sauron ter sido vencido. Ia ser uma história muito pesada. Ia ser uma história saturnina, né, de decadência. Aí ele falou, não, mas o bem venceu em Senhor dos Anéis. O bem venceu, agora a gente não pode fazer com que o bem fracasse. Então, se for para fazer algo de baixo nível mimético, então é melhor nem fazer. E ele explica isso. Né? Então, não, é melhor não expandir nada. Se for expandir para pior, deixa como está. Né? O bem venceu e a expectativa é de que o bem continue triunfando. Então, deixa para lá isso aí. Se expande para o passado, né? Expande para a briga do bem contra o mal até culminar na destruição do anel, né? Que é a vitória ali dos hobbits, no fim das contas, né? Do homem simples, do homem do campo, né? Na verdade, os grandes heróis são os 4 hobbits, né? São os maiores heróis. Sim. O expandir para baixo já deu, né? Já chega. Expandir para baixo. Mas eu acho que eu acho que o segundo livro é o mais rico em simbolismo tradicional do Harry Potter. Né? É o da Câmara Secreta. Tu gosta da Câmara Secreta? É muito bom. É muito bom. É muito. Ali é o suco. Eu acho que é suco. É o suco do símbolo. Tá ali no segundo livro. É muito impressionante, cara. Tem algumas coisas que eu nem sei nem como é que ela sabia. Né? Como é que ela sabia? Assim, o simbolismo do pomo de ouro é muito sofisticado. Né? Cara, é muito impressionante. Como é que ela sabia tanta coisa? Porque, a princípio, você pode não dar muita coisa, né? Mas ela é muito esperta, essa mocinha, essa senhora. Né?